Olha aí, pessoal, esta coluna do site da Folha de São Paulo, citando um problema que, na verdade, já foi citado por outras pessoas, elencado por outros indivíduos, tanto do mundo jornalístico quanto também do mundo econômico e tudo mais. O próprio Armínio Fraga é um deles aí, que é a questão da tragédia econômica do governo Lula invariavelmente levar a um retorno da direita lá em 2026, um cenário bastante provável, porque aquela parca vantagem que o Lula teve nas eleições de 2022, muito dessa vantagem é determinada pela posição dos isentões, da galera em cima do muro, do pessoal pró-democracia e tudo mais, gente que, como o citado Armínio Fraga, pessoas que acreditaram que o governo Lula seria algo diferente, etc., e todo mundo dessa turma, dessa composição da demografia brasileira responsável por fazer aquela pequena diferença que garantiu a vitória para o Lula, esse pessoal já está meio cansado desse governo, decorridos aí quase 1 ano e 6 meses de mandato. Então, vamos conversar sobre essa coluna que pontua justamente isso, que se o Lula 3 não resolver o problema econômico do Brasil, não mudar toda a sua estratégia e seu vínculo com o passado, ele vai ser sucedido por um Bolsonaro 2.0. Vamos conversar então sobre esse tema, mas antes não se esqueça, deixe o seu like e o seu comentário aqui neste vídeo, se inscreva no meu canal se você ainda não for inscrito, considere se tornar membro patrocinador do meu trabalho, com valores a partir de R$ 1,99 por mês, você me ajuda bastante dessa forma, pode ter certeza disso. Então, ele começa citando aqui a questão daquela MP que foi derrotada no Congresso Nacional. Na verdade, nem dá para dizer que ela foi derrotada, ela nem foi apreciada. Foi devolvida para o governo, durou 1 semana apenas e já caducou por completo, em algo que representa, é claro, mais uma derrota para o Lula junto ao Congresso Nacional. Só que é pior do que isso, porque, na verdade, o que o senhor, o Demetrio Magnoli, que é quem escreveu essa coluna aqui, um cara que votou no Haddad, que votou no Lula, que fez o Lula livre e tudo mais, então é um sujeito esquerdista de fato, fazendo uma análise crítica, não pelo bem do Brasil, pelo bem do petismo, com certeza. Mas o que ele diz é o seguinte, né, que o Jacques Wagner, que é o líder do governo no Senado, afirmou, quando da devolução dessa MP do PIS e COFINS, que é melhor um fim trágico do que uma tragédia sem fim. Faz sentido a frase, né? E, na verdade, eu não sei se aplica a esse caso, mas que a frase faz sentido, faz, né? E parece, de acordo aí com fontes de bastidores, que o Lula gostou da iniciativa do Rodrigo Pacheco de devolver essa MP, porque, na verdade, o envio, a edição dessa MP com seu posterior envio para o Congresso Nacional foi considerado um erro muito grave, especialmente por parte do senhor Fernando Haddad. E eu falei, de fato, várias vezes sobre essa questão. Essa MP soou desesperada, soou mal planejada e é claro que se a desoneração da folha não foi para frente, isso aqui não iria para frente, algo muito menos fundamentado, muito menos debatido. É claro que o Congresso Nacional não iria aceitar essa MP e não achei que fosse tão rápido assim, né? Mas foi o que aconteceu de verdade, né? Então, na leitura do senhor Demetrio Magnoli aqui, dessa coluna da Folha, esse evento, essa situação grotesca, marca o encerramento dessa primeira fase do governo Lula 3, agora começa o Lula 3.2, né? A partir daí. Então, o que ele pontua nessa coluna é que esse equívoco do governo Lula não foi circunstancial, não foi algo de momento. Isso faz parte da própria estratégia do governo Lula aí, né? Porque o Lula estaria vivendo no passado, né? Que é quando o Brasil estava numa situação econômica muito mais favorável, né? E ele pontua aqui, inclusive, que o Lula talvez esteja inebriado pela possibilidade ou pela ideia de que a bonança econômica do Brasil dos governos dele anteriores, essa bonança toda seria um mérito dele, né? Ele que teria feito toda a sua genialidade, que teria criado
aquele cenário ali e tudo mais, né? Então, na verdade, a coisa já começou a desandar. Logo na candidatura do Lula já havia a percepção de que a economia iria para o saco muito rápido, né? Mas muita gente acabou comprando esse barato aí, porque, na verdade, o Lula jogou bem do ponto de vista político, se alinhando ao Geraldo Alckmin, depois trazendo para junto de si a Simone Tebet, Marina Silva, todos eles que ainda permanecem no governo, diga-se de passagem, como sendo ali aquela cota, vamos dizer assim, mais ortodoxa dentro do governo Lula, né? É uma boa explicação para essas três pessoas, essas três figuras ainda estarem no governo Lula, sendo muito diferentes dele em muitos aspectos aí. Mas logo de cara, né, o Lula deixou bastante evidente, bastante claro para todos que iria levar a sério aquele mantra de gasto é vida, né? Só que isso aqui é um tiro que já saiu pela culatra. A coluna aqui da Folha pontua isso, inclusive, porque, na verdade, com esse comprometimento com a gastança e com total descomprometimento com o equilíbrio fiscal, o que o Lula conseguiu fazer foi ganhar a desconfiança de eleitores do centro, aquela turma que ajudou a levar o Lula de volta para o poder. E é por isso que nós temos visto com consistência, não só por esse fator, por vários outros, é claro, a popularidade do Lula caindo bastante, de maneira que, se ele se candidatasse hoje nas mesmas circunstâncias de 2022, disputando com o Bolsonaro, por exemplo, ele perderia as eleições, sem dúvidas, porque não há esse apoio mais que ele tinha antes junto ao povo aí, né? Então, a questão da economia é o pior problema, sem dúvidas, aí na questão do governo Lula, né? Inclusive o Demétrio Magnoli fala que o Haddad tem comido tanto o pão que o diabo amassou que, na verdade, ele já tem vaga garantida no paraíso, porque realmente aí a situação está bastante complicada. Porém, o dom que o Fernando Haddad até então tinha de iludir, de enganar o mercado financeiro, os agentes econômicos de forma geral, parece que isso chegou ao fim de fato, né? E ele meio que já entregou os pontos. Eu vou gravar um vídeo também para soltar no mesmo dia, né? Não sei qual que vai sair primeiro, em que o Haddad fala que o Brasil é uma encrenca para ser administrado, né? Então, realmente, uma situação aqui econômica deteriorada pra caramba, né? Então, Demétrio Magnoli pontua que qualquer governo eleito, né, pelo povo, vias democráticas e tudo mais, esse governo beneficia-se de um período de graça, ou seja, um período em que ele consegue fazer as coisas funcionarem, passa projetos de lei interessantes, a aprovação ainda está alta, tudo mais. Depois da prova do tempo é que as coisas vão se ajustar aí, né? Então, a questão do arcabouço fiscal foi bem recebido pelo mercado de forma geral. O bom trabalho do Banco Central serviu de base, de fundamento para a economia brasileira em 2023 caminhar de maneira ok, de sorte que muita gente do mercado econômico estava tranquilaço com o governo Lula, achando que a coisa iria funcionar bem. Mas isso já é passado, especialmente agora em 2024. 2023 já havia algum sinal, principalmente quando o resultado fiscal ficou claro para todos, o tamanho do rombo que iria acometer o Brasil em 2023, como de fato aconteceu. O pessoal ficou ressabiado, só que o ano de 2024 veio apenas com a piora desse cenário. E aí então, meu amigo, o que aconteceu foi que a confiança foi para o ralo, foi para o saco e a situação se tornou pior para o Lula de maneira geral. Todo mundo percebe, em primeiro lugar, que ele não tem compromisso fiscal. A dívida pública brasileira só vai se deteriorar com todos os problemas que isso traz. E, em segundo lugar, o que todo mundo percebe é que o Lula não consegue governar. Ele é um político fraco, não tem uma penetração no Congresso Nacional, não tem uma boa articulação, fica meio que para lá e para cá, tomando paulada o tempo todo e não consegue desenvolver o seu governo. Por óbvio, isso diminui ainda mais a confiança do mercado, que está se evaporando de forma geral. Cheio de agentes aí do mercado financeiro que fizeram o L com gosto e que agora estão arrependidos e buscando, sei lá, uma substituição, um impeachment, alguma coisa nesse tipo, né? Então,
Para coroar aqui todo o seu esquerdismo, o Demetrio Magnoli fala que o Lula venceu por conta do fracasso do golpismo bolsonarista, né? Então, é bastante questionável isso aqui, é claro, só que ele pontua que, na verdade, se o Lula for incapaz de melhorar a situação econômica aqui, ele vai ser sucedido por um bolsonarismo 2.0, ou seja, o próprio Bolsonaro ou alguém do apoio dele, da base de apoio do Bolsonaro e tudo mais, um nome que seja visto como uma continuidade do governo Bolsonaro. E eu falo para vocês, hoje essa possibilidade aqui é mais do que real. Mas me diga, o que você achou dessa análise? Colabore com o nosso debate, se inscreva no meu canal se você ainda não for inscrito e até a próxima.